Por enquanto a gente está aí com a questão, mas é a justiça para quem precisa, que é o Pop Rua Judiciário, que a gente vai falar. É uma ação que vai acontecer entre os dias 13 a 17 de abril, na Praça da Sé. A ação reúne diversos órgãos para oferecer serviços gratuitos de cidadania e também tem aí a participação, orientações jurídicas, trabalhistas e informações processuais e registros de reclamações trabalhistas a partir de relatos dos cidadãos. A gente já conseguiu conectar novamente com ela? A gente vai trazendo mais informações aqui do Alô da Notícia, até porque, Fabi, o FACT autorizou o trânsito em São Paulo durante todo o dia. Estava sem trânsito em São Paulo e agora é o trânsito atualizado. Zona Sul de São Paulo com 131 km de lentidão, Zona Leste 100 km, Zona Oeste 174 km de lentidão e a Zona Norte 84 km de lentidão. Enfim, atualizado o trânsito por parte da CT de São Paulo, que estava todo dia fora aí, retornou o serviço ao ar, já os corredores de ônibus está tudo ok. Sinal verde, tanto para quem vai do centro do bairro, para o bairro Centro, Fabi. Muito bem, agora sim a gente restabeleceu aí o contato com a doutora Dayana Monteiro, juíza do trabalho e membro do Comitê Regional do Programa de Equidade da Raça, Gênero e Diversidade, para a gente falar justamente desse programa da Justiça. Seja muito bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço pelo convite para falar sobre um tema tão relevante e tão urgente na nossa sociedade. Então vamos entender um pouquinho, esse programa deve acontecer na outra semana, não é agora, e ele realmente visa aí essa população de rua? Sim, nós temos, o Tribunal do Trabalho aqui da 2ª Região participa de mutirões que são coordenados pelo Tribunal Regional Federal e foi idealizado e montado, planejado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nesses mutirões, inúmeras instituições públicas e privadas, de organizações também não governamentais, participam para dar todo atendimento a pessoas em situação de rua. A ideia é que as pessoas sejam acolhidas integralmente e que seus problemas sejam resolvidos no mesmo dia, como questão envolvendo perda de documentos, muitos deles perdem documentos ou têm os documentos furtados, ou algumas pendências trabalhistas, às vezes a pessoa tem fundo de garantia de 20, 30 anos atrás e nunca teve conhecimento, então a gente consegue tentar a liberação desses valores ou valores depositados em processo da Justiça do Trabalho. Às vezes tem pendências trabalhistas, nós fazemos afirmações para eles entrarem com ações trabalhistas. Então tudo é feito de forma a tentar resolver o problema da pessoa naquele mesmo momento. Quando não é possível, é ingressado com o processo trabalhista, eles recebem as orientações e na Justiça do Trabalho ele recebe um tratamento especial por ser pessoa em situação de rua. Agora, doutora Dayana, é importante destacar que tem que ter uma abordagem especial justamente com essas pessoas, ainda mais por se tratar aí, quando a gente fala de justiça, essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Como é feita essa abordagem para que eles se sintam aí seguros para buscar os seus direitos? Especificamente sobre isso. Uma é a do CNJ, a 425, e uma específica para a Justiça do Trabalho, que é a 423. Essas resoluções, elas tratam tanto dos mutirões, nos mutirões são feitas triagens para se saber exatamente quais os atendimentos que aquela pessoa precisa na ocasião, e na justiça, em relação à Justiça do Trabalho, fora das situações de mutirão, está sendo feito um processo de reorganização, informação, para que haja um atendimento específico, especializado a essas pessoas que muitas vezes trazem sua casa com elas para receber todo o atendimento. E o acesso à justiça é algo que a gente busca priorizar, pois sabemos que muitas vezes eles não têm endereço, não têm telefone. Então, a partir do momento que que se ingressa com o processo, existe uma orientação para a celeridade do processo, para que se busque a eventual necessidade de intimação nos endereços que eles informam de centro Pop Rua, ou de CRAS, ou de CREA, algum endereço que a gente possa encontrá-los. A ideia é que o processo seja o mais célere e o mais simplificado possível para que
seja realmente efetivo. Agora, doutora, vamos falar então dessa ação. É a primeira vez que ela ocorre, ela já aconteceu outras vezes. Qual é o balanço que vocês fazem dessas ações junto a essa população? Os mutirões, eles ocorrem já faz uns 3 anos, mais ou menos, que eles iniciaram. E aqui no nosso regional, a gente atua nos municípios que estão na competência do Tribunal do Trabalho da Segunda Região, que é o de São Paulo. Então, nós já atuamos em Osasco, em Guarulhos. Os mutirões de maior impacto são sempre na capital, em São Paulo, pois há uma concentração muito grande de pessoas em situação de rua na região central, mas também já atuamos na Zona Leste, em Itaquera, Santo André, Mauá. Então, já houve atuação bem... Mauá não, só me engano foi São Bernardo. Mas já houve atuação em todos esses municípios, justamente para levar essas instituições públicas e o Poder Judiciário onde as pessoas em situação de rua estão. E não esperar que eles venham. Então, a ideia é facilitar o acesso à justiça, facilitar o atendimento a eles, porque a gente sabe que, infelizmente, por questões prioritariamente financeiras, eles não têm condições, muitas vezes, de acessar diretamente o Poder Judiciário. Perfeito. Agora, doutora, esse mutirão vai acontecer do dia 13 ao dia 17 de abril. Agora, essas pessoas, a gente sabe que tem vários grupos, né, de assistência aí a esses moradores de rua. Sem ser nesse período, se essas pessoas precisarem dessa ajuda jurídica, desse suporte, elas podem recorrer e de que forma? Elas podem recorrer comparecendo presencialmente em alguma unidade do Fórum da Justiça do Trabalho. Nós temos o Fórum da Barra Funda, nós temos o nosso tribunal aqui em São Paulo e as outras cidades que possuem fórum. Nós temos uma cartilha que foi elaborada pelo nosso tribunal que facilita, com uma linguagem mais simples, para explicar como funciona o processo, quais são os trâmites, para que eles já tenham um conhecimento prévio. Nós temos as orientações que são passadas para o acolhimento e receber as pessoas em situação de rua, para que recebam um tratamento adequado e digno dentro dos nossos estabelecimentos, que não haja uma discriminação em razão de gênero, raça, condições de vida, que a gente sabe que muitas vezes é muito complicado. Então, e também nós temos um setor de atendimento que é o balcão virtual do nosso tribunal, mas que também atende presencialmente no Fórum da Barra Funda. Então, o acesso ao fórum é um acesso livre a todas as pessoas, inclusive pessoas em situação de... Perfeito, então, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Download da Notícia, trazendo essa informação importante, e quero parabenizar aí o tribunal por esse trabalho. E fica aqui essa prestação de serviço dos dias 13 a 17 de abril na Praça da Sé, certo? Certo. Certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Pode concluir. Perdão, eu que agradeço novamente o convite e a possibilidade de falar de um evento tão importante para a nossa sociedade. Nós precisamos todos contribuir para resolver, resolucionar e reduzir essa população em situação de rua. A gente conversou com a doutora Daiana Monteiro, juíza do trabalho e membro do Comitê Regional do Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente traz mais informação para você.